Então vamos lá, semelhança de triângulo, página 138. São 4 aulas previstas. Uma a gente vai fazer mais teórica que essa e a outra com um pouco mais de exercícios. Nesta aula, eu preferi começar um pouco antes, relembrando algumas coisas bem básicas de triângulo, mas que pode ajudar na hora de aplicar a propriedade dos triângulos semelhantes. Então é importante lembrar também que um triângulo pode ser classificado simultaneamente de acordo com os seus lados e os seus ângulos. De acordo com os seus lados, nós temos o triângulo equilátero, que os lados são congruentes, ou seja, todos iguais, consequentemente os ângulos também serão todos iguais. Nós temos o triângulo isósceles, que nós temos dois lados que eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, e a base diferente. Quando nós temos estes dois lados que têm a mesma medida, obrigatoriamente os ângulos também serão congruentes. Então a gente está vendo aí, o lado B tem a mesma medida do outro lado B, o ângulo alfa de um lado é igual ao ângulo alfa do outro lado. E aí tem uma observação bem interessante, porque às vezes a gente fala de triângulo isósceles e acha que não pode aplicar a mesma propriedade para o triângulo equilátero. E aí está lembrando que o triângulo equilátero é um caso especial de triângulo isósceles também, porque além de ter os dois lados iguais, ele tem o terceiro que é a base igual também. Então a propriedade que serve para o triângulo isósceles serve para o equilátero também. E aí nós temos o triângulo escaleno, é aquele que tem todas as medidas diferentes, dos seus lados diferentes, consequentemente os ângulos também serão diferentes. Tá? Então, aí como que a gente vai reconhecer um triângulo semelhante? Para reconhecer o triângulo semelhante, o passo mais fácil, pelo menos que eu julgo, e mais importante, é encontrar dois ângulos congruentes. Encontrar dois ângulos congruentes, que é este primeiro caso. Porque nós vamos resolver os exercícios aí da apostila da página 138 e 139 e vocês vão ver que a gente vai ter que, muitas das vezes, redesenhar o triângulo, porque eles não estão desenhados de maneira que eles estejam homólogos, né? O que significa homólogos? Que eles estão desenhados na mesma posição que os ângulos dos ângulos congruentes. Então, para ser semelhante, a gente tem que encontrar, na verdade, dois ângulos que eles são congruentes. Por quê? O terceiro obrigatoriamente será. Então, quando os três ângulos são congruentes, significa que os três lados são proporcionais, certo? O ângulo é congruente. Significa que eles são iguais? Sim, significa que eles são iguais. Os ângulos são iguais. Os lados serão proporcionais, não serão iguais. Aí a gente desenha eles na mesma posição, do jeito que está esses aqui, ó. Tá vendo? O ângulo B, ele é o congruente ao ângulo Q, né? Então, eles estão desenhados de modo que os ângulos que são congruentes, eles estejam desenhados na mesma posição, ó, o ângulo A com o ângulo P. Tá vendo? Eles estão assim, e muitas vezes a gente vai ter que fazer este trabalho. Então é muito mais interessante a gente procurar os ângulos. O segundo caso aqui, eu vou passar, é lado, ângulo, lado, são aqueles casos. Eu acho muito difícil, como eu acabei de falar, acho muito difícil a gente localizar um triângulo semelhante por esse segundo caso, lado, ângulo, lado. Acho muito difícil também um exercício da lado, lado, lado proporcional, que a gente possa perceber olhando o que seria lado, 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 né? Como eu falei, não são iguais. Dá para ver no triângulo, nos triângulos desenhados aí, claramente que eles não são iguais. Mas, por exemplo, o AB mede 12, certo? O exemplo, o AB mede 12, o PQ mede 4. O AC mede 9, o PR mede 3. Aí você consegue ver que aí os lados, eles têm uma proporcionalidade. Então, por exemplo, se o BC mede 15, o QR vai medir 5. Por quê? O triângulo maior é 3 vezes o triângulo menor e vice-versa. Então, a gente tem uma constante de proporcionalidade entre os lados. Então, nós nem precisamos, nesse caso, dos ângulos para
falar que eles são triângulos semelhantes, né? Os ângulos com certeza serão iguais, o ângulo A com o ângulo P, o ângulo B com o ângulo Q, e assim por diante. Por quê? Porque a gente já encontrou, a partir dos lados, a sua constante de proporcionalidade, que é o K. Mas, volto a dizer, muito difícil. Nos exercícios da apostila, pelo menos que nós temos aqui, não existe nenhum caso que seja possível localizar por esse terceira relação, que é lado, lado, lado. Nem o segundo, pior ainda. Bom, esse aqui é uma propriedade importante, esse aqui a gente na apostila não tem, por exemplo, né? E a gente acaba utilizando bastante. Não tem, eu digo, na questão da explicação. Mas, por exemplo, o exercício 1, ele já usa esse primeiro caso aqui, ó. Então, o que que seria? Eu tenho um triângulo, e aí foi passado uma reta R paralela à base, certo? A partir do momento que foi traçado paralela à base, a gente volta lá no Teorema de Tales, que foi o assunto da aula passada. Então, como as retas, né, a reta R com a reta suporte da base são paralelas, ele vai criar segmentos proporcionais. E aí nós estamos vendo, né? Sendo assim, os segmentos proporcionais serão do BP ao PA, faltou o A aqui, ó, tá? O A tá aqui no último vértice, é A, B, C. Aí fica B, Q, está para Q, C. Ele vai dividir em partes proporcionais. E esses a gente viu também na aula passada, né, no exercício. Essa teoria está lá na aula passada. Eu também não sei por que está no meio do Teorema de Tales, porque a gente aplica ele mais em semelhança de triângulo do que no próprio Teorema de Tales, tá? Mas é o teorema da bissetriz, né, de um ângulo. Então, a bissetriz do ângulo B, por exemplo, se é bissetriz, óbvio, vai ficar um ângulo com a mesma medida lá, né? É uma semirreta que passa no vértice do ângulo, dividindo ele em duas partes iguais. Então, ele divide não só o ângulo em parte igual, ele divide o triângulo em partes proporcionais também, certo? E aí nós estamos vendo a proporcionalidade, ó. É o AD para o DC, né? Pedacinho da base, pedacinho da base. Do outro lado, né, é o AB para o BC, certo? Então, o lado está para o pedaço da base, o outro lado está para o outro pedaço da base. Bom, aí como esta propriedade se aplica? Aqui tinha dado alguma coisa errada, gente, eu não consegui consertar, eu acabei colocando uma caixa de texto. Aqui, ó, solução. 3 está para x, assim como 9 está para 12. Repetiu 9 e 9, tá? Por isso que acabou ficando esse borrão aí. Mas é simples, ó. 3 está para x, assim como 9 está para 12, né? Que é aquela primeira propriedade lá da reta paralela à base. Aí, multiplicando em cruz, né? Vai ficar 3 vezes 12, que deu o 36 que está aqui em cima, e 9 vezes x, que deu o 9x. E aí eu passo o 9 dividindo, vai ficar 36 dividido por 9, e o x é igual a 4. Então, eu encontrei aquele pedacinho x ali que eu queria. Bom, e aqui o exemplo da bissetriz interna, certo? Então, aqui não interessa pra gente o ângulo, né? Não tá perguntando nada do ângulo, ele tá querendo que a gente encontre esse pedaço x da base, né? Então, são iguais? São iguais, né? Porque tá o exemplo aí por isso, porque fala assim, não, iguais são os ângulos. Os ângulos são iguais, então só se esse ângulo B fosse de 70 graus, por exemplo, então ficaria um pedacinho de 35 graus, outro pedaço de 35 graus. Os ângulos são iguais, os lados são proporcionais, porque tem gente que vai falar assim, ó, se do A até o D é 3, do D até o C também é 3. Não, é igual, é proporcional, certo? Então, a proporcionalidade está aí, né? Ó, 5 para 3, 6 para x, certo? 5 para 3, 6 para x. Pode ser 3 para x, 3 para x, 5 para 6? Pode também, tá lá na solução, já falei. A maneira que você for utilizar para você montar, não importa, desde que você siga a mesma ordem. Poderia pegar do x para o 6, ó. X está para 6, assim como 3 está para 5.
também daria do mesmo jeito. Aí é fácil, multiplica em regra de 3, 5 vezes x, 5x, 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 5 dá 3,6. Bom, e aqui alguns exemplos do que eu disse para vocês quando os triângulos eles não estão homólogos. Às vezes eles já estão homólogos, já estão desenhados na mesma posição. Vou começar pelo primeiro aqui, lá em cima do lado esquerdo. Olha só, então tinha o triângulo ABC, o triângulo maior. Está marcado os ângulos aí, certo? O ângulo B, um risco, o ângulo C, dois riscos. Aí foi traçada uma reta paralela à base BC. Então aquela reta paralela à base BC, o que que ela faz? Sempre assim, todos os exercícios que diz que cortar, que uma reta corta o triângulo paralelo à base, ele vai formar ângulos correspondentes. E aí, os triângulos, esses já estão desenhados de maneira homóloga. Mas quais são os triângulos semelhantes? O ABC, que é o maior, semelhante ao menor, ADE. Vocês estão vendo que o ângulo A serve para os dois triângulos. O ângulo D já está desenhado na mesma posição do ângulo B. E o ângulo E está desenhado na mesma posição do ângulo C. Então, é isso que eu disse para vocês. Olha a diferença desse triângulo que está no meio, centralizado aí, ó. O triângulo AH, e faltou o pontinho ali, cortou. Ele é semelhante ao triângulo AHC, certo? Vamos falar que ele é o D aqui, tá? AHD, ele é semelhante ao AHC. Porém, olha só que eles não estão desenhados na mesma posição. Mas, professor, por que você já está falando que eles são semelhantes? Porque eu estou vendo que os três ângulos são congruentes, são iguais. O ângulo H, que é de 90 graus, tem nos dois. O ângulo de dois riscos tem nos dois. O A, juntamente com o C, não é A com A. Olha lá, dois riscos no A, do triângulo da esquerda, maior, e dois riscos no ângulo C, no vértice C, do triângulo menor da direita. E um ângulo de um risco no vértice A e no outro que cortou ali, que era o vértice D. Certo? A imagem ficou em cima da outra. Então, para poder resolver este exercício, o que que eu faço? Eu mantenho um, por exemplo, eu posso manter este maior e redesenhar o menor de modo que ele fique homólogo, ele fique na mesma posição do triângulo maior. Então, eu tenho que deixar o ângulo de um risco para o lado esquerdo, o ângulo de 90 graus para o lado direito, e eu tenho que deixar o ângulo de dois riscos lá em cima. Aí sim eu posso aplicar a regra de 3. Esse está para esse, assim como aquele está para aquele, certo? Aí nós temos esse do lado esquerdo, aqui embaixo também do lado esquerdo, que tem a base medindo 20. Aí a gente tem lá uma reta X que foi cortada, ele não fala que é paralelo, mesmo porque a gente não está vendo, tá vendo que não é paralelo a nada, mas ele disse que formou um ângulo de 90 graus e ele pediu quanto que é essa medida X. Então eu estou vendo triângulos semelhantes aí? Sim. Quais são os ângulos que eu estou vendo que são iguais? Eu estou vendo que tem um ângulo de 90 graus para cada um. E eu estou vendo que este ângulo aqui, embaixo da base, né? Faltou colocar um vértice aí. Oposto aqui, de um lado da setinha tem um ângulo de 90 graus, do outro ângulo da setinha é esse ângulo aqui que eu estou falando. Este ângulo aqui, ele serve para o triângulo maior e serve para o triângulo menor. Então eu descobri dois ângulos, viu? Com aquela primeira propriedade, eu falei assim, é a fundamental. Descobre dois ângulos que eles são congruentes, o seu triângulo será semelhante. Aí basta fazer o quê? Esse trabalho que eu acabei de falar. Redesenhar de maneira que eles fiquem na mesma posição. Então, por exemplo, eu mantenho o grande do jeito que está. 15 de altura, 20 de base e 25 de hipotenusa, certo? E aí eu desenho o menor de modo que o ângulo de 90 graus fique na mesma posição do maior e esse ângulo
que eu percebi que eles são iguais, e fiquem também na mesma posição. Beleza? E por último tem esse aí da rampa, certo? Esse da rampa, ele já tem a parte da solução, porque também nós estamos vendo que tem dois ângulos. Como que eu sei que tem dois ângulos iguais? Também tem um ângulo de 90 graus, certo? Onde está o 0,8 forma 90 graus na base, assim como o 2,2 também forma 90 graus, e o ângulo, que é o ângulo de inclinação da rampa lá, serve tanto para o triângulo menor quanto para o maior, que é a rampa toda. Então, neste caso, ele já está desenhado na mesma posição. Então, por isso que aqui já foi possível aplicar. Olha lá, a altura da rampa, a altura do triângulo maior está para a altura do menor, certo? Já está desenhado na mesma posição. A rampa inteira mede x mais 3,2, certo? X mais 3,2, a rampa inteira, assim como o pedacinho 3,2. Aplicou a regra de 3, 5,6 metros. Beleza? Aqui tem um vídeo aí, né, para reforçar. A professora faz na lousa. Tá vendo aí, ó? Já na descrição do vídeo já dá para ver, ó, ela marcando lá, ó, o ângulo C com 3 esquinhos, o ângulo aqui de baixo com 2 esquinhos. Gente, quem faz bastante, assim, vai buscar o ângulo, certo? É o melhor caminho, é buscar ângulos congruentes. E aí eu vou deixar esse desafio que eu acabei de explicar para você, era uma das imagens que tinha lá, para que você tente fazer e faça o upload lá depois no formulário. Esta será a tarefa. Beleza? Aí a tarefa, a orientação de estudo será tentar resolver os exercícios da apostila, né, página 138, do 1 até o 4, e fazer a tarefa mínima lá na plataforma Plural. Beleza? Valeu, abraço.